Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Blink Talk. Eu me chamo Diego Pacatuba E eu me chamo Arthur Reis. e hoje recebemos um convidado mais que especial, que representa equilíbrio entre fé, visão empreendedora e força de vontade. Vitor Reis é corretor imobiliário e pastor, uma combinação que revela não só sua versatilidade profissional, mas também o quanto ele é guiado por propósito. Ao lado da esposa, construiu uma carreira sólida no mercado imobiliário, enquanto sua fé e amor pela comunidade o levaram a servir como pastor. Mas não para por aí. Vitor é movido por crescimento e tem um sonho claro: alcançar toda a cidade da Serra, grande vitória, com seu trabalho e sua missão. E nas horas vagas, ele ainda encontra energia no jiu-jitsu e no surf. Dois esportes que traduzem bem a sua disciplina, foco e paixão pela vida. É quase um super-herói. Seja muito bem-vindo ao Blink Talk, Vitor Reis. Obrigado Arthur, obrigado Diego. Para mim é um prazer estar aqui e receber esse convite de vocês, que legal. Obrigado Arthur, meu irmão gêmeo, né, cara? Que legal estar aqui frente com você. Nem parece, mas é irmão gêmeo. Hoje é um episódio mais que especial, né, Arthur? Com certeza. Ainda mais participando do meu irmão. Aliás, a gente é irmão bivitelinos, placentas diferentes. Valeu, sabe? Ele é mais velho, tá, gente? É 3 minutos. E não é, ele não tá aqui porque ele é seu irmão, né, gente? Vamos deixar isso muito bem claro, que vocês vão gostar muito do episódio de hoje, que o Vitor tem um conteúdo enriquecedor e, assim, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez. Vitor, foi extenso ali, né? A gente veio falando que você hoje trabalha como corretor imobiliário, é pastor, ainda tem tempo ainda para praticar uns esportes, que é bacana. Mas o que é que te atraiu no mercado imobiliário? Como foi seu primeiro contato com esse setor? Diego, eu comecei há 3 anos atrás. E dentro desse mercado imobiliário, o que chama atenção, é óbvio, é o cenário. Ver casas novas, gente bonita, gente bem arrumada, dinheiro. Então, eu tive um contato com marketing para uma imobiliária bem específico lá em Vitória. Quando eu vi os corretores vendendo, todos muito bonitos, todos com carros novos, eu fui conversar com eles e falei assim: irmão, tem oportunidade para mais um? E eles me deram a oportunidade. Desde então eu comecei, fiz um curso, entrei na profissão, que estou aqui até hoje e trabalho com a minha esposa, Nicole Diniz. Um beijo para você. Não pôde estar aqui, mas a gente trabalha junto em casal. Inclusive o nosso perfil é o Casal das Chaves. Acessa, segue a gente lá. Bacana, bacana. E o que você tem a falar sobre esse setor imobiliário? A gente tem as nossas experiências de vida. Eu, por exemplo, sou um carioca que amo o Espírito Santo. Eu brinco que hoje eu já sou um capixaba carioca, né? Não troco o Espírito Santo por nenhum outro lugar. Mas eu já tive algumas experiências em off, a gente conversou, né, em relação ao mercado imobiliário. E a sensação que eu tenho é que tem uma demanda muito grande, principalmente aqui em Serra e Grande Vitória, mas ainda falta uma imobiliária chegar e se qualificar àquele ponto de que, assim, ser a referência no setor. Como é que você enxerga isso? De fato, você acredita que eu tenho razão? Eu estou um pouco equivocado? Fala um pouquinho sobre essa questão. Diego, você está 100% correto. E eu quero adicionar: ou você paga a parcela de alguém, ou você paga a sua parcela da sua casa própria. Quem não está morando na casa própria, mora de aluguel, paga o financiamento de outra pessoa. Então, se você é investidor e quer comprar um imóvel para investimento, excelente, a Serra é maravilhosa. E se você quer morar, eu estou diante de 2 moradores e a equipe da Blink Talk aqui atrás, que mora na Serra. Então, a Serra é maravilhosa, a gente tem trabalho muito bom aqui, a gente tem indústrias e empresas maravilhosas, a gente tem um dos litorais mais bonitos e a gente tem acesso a toda a viabilidade do Espírito Santo aqui dentro. A Serra hoje tem um dos maiores PIBs do Espírito Santo e continua crescendo, tem muito espaço para crescer. Então, morar aqui é maravilhoso, e ter uma imobiliária ou ter um casal que vai te atender com qualidade, isso faz toda a diferença. Porque, eu às vezes atendo clientes que juntaram dinheiro a vida toda e estão comprando o imóvel próprio, saindo do aluguel. Tem que confiar demais em alguém. E para isso tem que ter um profissional de qualidade, um profissional que mostra confiança, um profissional que está antenado com as oportunidades do mercado, um profissional que sabe direcionar os passos desse cliente. E para isso, conta comigo, um corretor de qualidade. Você sabe que o início não é fácil, isso tem uma história, é uma construção. E a gente sabe que a construção tem tantos barrancos, é difícil. Como que foi o início da caminhada? Qual foi as maiores dificuldades que você enfrentou? Todo corretor tem uma dificuldade: ele não tem salário fixo.
Na verdade, todo vendedor tem essa dificuldade. O vendedor externo não tem um salário fixo. Ele vive sobre comissão de venda, sobre honorários de venda. Então, esse vendedor tem que entrar no mercado com uma mentalidade de longo prazo. Então, eu entrei nesse mercado com todos os processos bem estabelecidos. Minha esposa e eu trabalhávamos no regime CLT, com renda fixa, e eu saí primeiro e falei assim, meu amor, vou virar corretor imobiliário e depois você vai vir comigo. E ela tinha muito medo de ser corretora ou de ser vendedora. E aí eu entrei, comecei, logo depois trouxe ela, entramos em uma imobiliária que foi excelente para nós, nos deu uma aula, passamos ali alguns anos, foi muito bom. E quando nós entramos no mercado, passou um período sem ganhar nada. 1 mês, 2 meses, 3 meses veio a primeira venda. Quando a primeira venda aconteceu, para mim, abriu portas para um mundo novo, que era um mercado de encontrar famílias e levar até a casa própria, encontrar famílias e levar até o sonho. E aí foi maravilhoso, me encontrei com a profissão. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Todo mundo gosta de comprar, mas ninguém gosta de vendedor. Ponto crucial. Vou repetir. Todo mundo gosta de comprar, mas ninguém gosta de vendedor. Porque o vendedor é aquele que empurra, o vendedor é aquele que quer te colocar de qualquer jeito, o vendedor é aquele que quer te levar num produto e você não está muito afim. Mas você vai no shopping, sua esposa vai no shopping, e ela quer passar loja por loja, ela quer comprar, mas se vier uma vendedora chata, ela não compra. Pode ser o produto que ela quer, mas ela não compra. Então todo mundo gosta de comprar, mas ninguém gosta de vendedor. E o vendedor tem que saber isso, que ele vai atender, ele vai chegar lá, o cliente não vai... Você tem que ter técnica, tem que criar rapport, tem que entender o que o cliente precisa. Às vezes não está no momento de compra, o cliente ele vai comprar daqui a 2 anos, ou ele vai comprar na planta para pegar a chave daqui a 1 ano e meio, 2 anos. Então o corretor tem que ter essa inteligência aí. Entendeu? Não, concordo. Até porque você está lidando com um sonho, né? Se for uma compra, é o sonho de uma pessoa, né? Às vezes ela está guardando aquele dinheiro, se programando daquele dinheiro durante um bom tempo. E eu digo que você vai comprar uma casa não é como você comprar um relógio ou você comprar uma roupa. Você tem que escolher muito bem onde você vai morar. E a pessoa que vai te indicar, se souber fazer bem traçar bem esse perfil, eu não acho que você seja um vendedor não, cara. Eu acho que você está ali para ajudar a pessoa a realizar o seu sonho. Ser de fato, o condutor para aquela pessoa, né? Ou pelo menos deveria ser, né, Vitor? Porque se eu quero comprar uma casa, eu tenho que entender. A casa que eu quero comprar é para mim, para minha esposa? Você pensa em ter filhos? Então, de repente, seria melhor 2 quartos? É um quarto só, é só você? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E também dizer o que serve, de repente, de oportunidade ou o que não. E é difícil a gente achar hoje corretores que consigam fazer essa leitura, né? E eu posso dizer aqui, dar o meu testemunho, que a experiência que eu tive contigo foi muito boa e, de fato, você é um desses que mostra a realidade, mesmo que para isso você deixe de realizar a venda, né? Ou o aluguel. Mas é sempre, você paga muito, você preza muito pela sinceridade e honestidade em relação às informações. Eu acho que isso é primordial, né, Arthur? Não, com certeza. Ainda mais essa honestidade, ainda mais esse lado. E a gente vê que é uma trajetória que você vai construindo sólida. E como que foi, você falou da Nick, a Nicole, tua esposa, e como que foi essa construção, esse começo da caminhada? Você saiu do CLT, ela saiu, e como foi esses primeiros meses trabalhando junto? Gente, nós trabalhamos em casal. Eu não sei a experiência de vocês, mas dizem que trabalhar em casal é um grande desafio. Mas eu e ela temos alguns combinados. A gente fez combinados e depois a gente melhorou os combinados. Hoje a gente se dá muito bem, a gente acorda junto, vai para academia junto, toma café junto, trabalha junto, volta para casa junto, vai pro lazer juntos. Nós fazemos tudo junto. E eu acredito que isso é muito espiritual. A Bíblia diz que o que Deus uniu não separa o homem. E nós fazemos tudo junto. É óbvio que tem atritos. Tem hora que a gente não vai estar bem, que um não vai estar bem, mas é a hora de plantar e colher. Uns estão plantando, outros estão colhendo. Um tem que ceder, o outro, né, não está cedendo. Então a gente acorda e tem esses combinados. Um dos combinados não falamos de negócios na mesa do jantar. Não falamos de negócio durante as refeições. Nós falamos de negócio em reunião. Você acredita que eu tenho que marcar uma agenda de trabalho com a minha esposa dentro de casa, no escritório de casa? Mas a gente faz muito bem esse combinado. Olha que legal. Num atendimento qualitativo,
A gente vai visitar. Ó, o Diego vai visitar comigo. E aí, eu e a Nicole somos profissionais do ramo imobiliário. Não somos vendedores, mas somos consultores. Melhor, nós somos mentores do mercado imobiliário. O que nós vamos fazer? Eu sou homem. Eu vou pegar o Diego e falei, Diego, olha para a garagem. Aqui vai caber a sua Dodge Ram. Atrás da Dodge Ram você vai estacionar uma Harley. Também vai ter espaço para colocar o BYD da sua esposa. Olha que legal essa garagem, porque a mente do homem vai pensar no veículo. Nessa hora, onde é que está a Nicole, minha esposa, junto com a Ana, sua esposa, olhando o quarto do bebê. Olha aqui cabe um berço. Depois você pode esticar um guarda-roupa aqui. O corredor tem que entender um pouco de arquitetura. Falou, aqui dá para você fazer um armário suspenso. E aí depois ela vai passar para a cozinha. Não que o homem não possa cozinhar, mas é a área das mulheres. Ela chega na cozinha, conversa, aqui cabe a lavar louça, aqui cabe, passa na área de serviço, depois a gente chega no quintal dos fundos. Aí é a minha área. Eu falo assim, ó, Diego, vamos fazer uma área... Canto do Guerreiro. Exato. Churrasqueira, a parrilha. Não, vamos fazer de tijolinho vermelho. Coloca aqui um telhadinho, aqui dá para você colocar uma piscina, não, um furou, 6 lugares. Aí depois a gente sobe para onde é que nós vamos, quarto do casal, vai os dois juntos. Então esse atendimento qualitativo faz toda a diferença. Na hora de assinar, quem vai assinar? O casal. Se tiver filhos, a gente envolve a família. Olha que interessante. Eu vou contar a experiência para vocês. Eu fiz um atendimento com uma família e a filhinha não pôde estar presente. E aí foi o pai, foi a mãe, eles compraram o empreendimento, mas eles queriam trazer a filha de Vila Velha para a Serra. E ela já tinha todos os coleguinhas, os amiguinhos da escola lá, e eles estavam receosos dela fazer a transição. E eles me pediram, Vitor, vai no stand com a gente, como se a gente não tivesse comprado, e vende para ela o empreendimento. Eu falei, deixa comigo. Chegaram, a família, tudo combinado. Chegaram, tudo mais, cafezinho, tudo equipe, tudo bonitinho, atendimento e tal. Fui conduzindo o atendimento focado na criança. O que eu falei com a criança? Playground. O que eu falei com a criança? Da Playzone, na área pet. Mostrei a piscina, mostrei os serviços, mostrei onde que eu já sabia, claro, que onde era a escolinha dela, a escolinha de Morada de Laranjeiras, então adventista. Também apontei onde seria a casa de alguns amigos, que eu já sabia também. Apontei onde que era a distância do cinema, do shopping, porque era um atendimento qualitativo. Depois que aconteceu tudo, eu fiz um contrato com ela, numa folha, e pedi ela para assinar. Eu fiz a venda para a criança, que tinha 6 a 7 anos. Quando eles saíram super satisfeitos, porque a filha deles comprou a unidade. Então a transição foi clean, foi fácil. Então esse atendimento a gente busca trazer qualidade, para olhar além de números, além de concreto, mas olhar uma casa que pertence a uma família. E ainda dando um suporte para a família que precisava. É diferente mesmo, e de fato isso faz toda a diferença, Bita. Você disse que você começou primeiro que a sua esposa e depois a sua esposa foi. Você acredita que ela veio porque ela viu o sucesso que você tinha? Ou foi um passo de fé? Ela falou assim, eu vi o Vitor, eu acredito no sonho dele, eu vou acompanhar ele dando certo ou errado. Como é que foi a introdução dela para que o negócio dê certo? Porque assim, eu não sei você ou a tu, mas quando você tem o apoio da sua esposa, o negócio é diferente, né? É diferente. Imagina se você falasse assim, eu quero ser corretor, e ela não abraçasse a ideia, né? Digo, concordo com você, mas assim, há 7 anos que eu sou o homem mais feliz da Terra. Sou casado, minha esposa é maravilhosa. Esse dia eu sei que pode ser meio piegas falar que isso, concordo, mas Nicole é uma mulher excelente com muita qualidade. Inclusive, ela é uma corretora muito melhor do que eu, inclusive, tá, pessoal? Vou dizer que a gente trabalha junto aqui, mas a mulher tem um outro tato. Ela tem um timbre pra coisa, porque ela consegue olhar pra casa diferente. Eu vou olhar para a garagem, para a área gourmet, e ela vai olhar para casa com um olhar feminino. Inclusive no mercado imobiliário, 80% da tomada de decisão é da mulher. Então você que é homem que está ouvindo aqui o Blink Talk, dê ouvidos à sua esposa, compre a casa que ela quer. Comigo, inclusive, com nós. Então a Nicole veio para o mercado imobiliário enxergando potencial. Ela tinha receio de venda. Mas quando ela entendeu que vender não é empurrar produto, mas é atendimento, ela viu que era fácil, que o que ela já fazia era atender famílias. Então, eu digo para vocês que não é difícil ser corretor. É fácil ser corretor quando você atende famílias. Fica legal, fica gostoso. Gente, visitar imóvel é maravilhoso. Você está passeando com a sua família num sábado e um amigo seu, que pode ser corretor, vai te levar a um imóvel que vai ser sua próxima casa.
É maravilhoso, seus filhos brincando, você vendo onde vai ser o quintal do cachorrinho. É maravilhoso. Eu trabalho com sonhos, com casas. E o que você falou sobre a mulher tem toda a razão, né? Porque o homem ele pode até comprar a casa, mas a mulher vai transformar em um lar, né? Então essa é toda a diferença. Então ela tem que entender, ela tem que se imaginar naquela casa, ela tem que ver ali as crianças correndo, aonde ela vai fazer as coisas. E eu acho que trabalhar isso no cliente ele é fundamental. E depois de toda essa experiência que você e sua esposa tiveram, hoje, já no ramo, você considera essencial para um corretor se destacar hoje no Espírito Santo, especialmente em Serra? Um exemplo, se eu quiser amanhã virar um corretor, qual é a dica que você dá? O que você acredita que seja essencial? Um corretor tem que ter, antes de tudo, ele precisa ser carismático, ok? Ele precisa que o cliente tenha confiança nele, mas ele tem que se cuidar. O mercado de vendas é um mercado complicado porque pode ser que algumas pessoas não suportem a pressão. Eu faço jiu-jitsu, você bem citou aí. E, inclusive, um abraço, Mestre Pacheco. Faço na Gracie Barra. E lá, a gente tem uma frase que é citada em quase todos os treinos. Fique confortável com o desconforto. E no jiu-jitsu ele ensina algumas coisas. Às vezes você está por cima, às vezes por baixo. Às vezes você está batendo e na maioria das vezes você está apanhando. Ele mostra que, dependendo da situação, você vai estar muito desconfortável, mas que você pode estar vantajoso, pode ser vantagem para você estar no desconforto. Então, no mercado de corretores, você vai estar desconfortável na maioria das vezes. Você vai estar visitando uma casa que não é sua. Você está pagando para visitar, né? O custo sai do seu bolso. Então, o corretor tem que ter essa visão. Mas quando é a longo prazo, ele consegue sim ter clientes que viram amigos, que têm indicações, que viram qualidades. O corretor que está vindo para a Serra e ele quer trabalhar e se destacar, ele vai ter que focar naquilo que é certo. Honestidade, integridade, compromisso com o cliente. Isso é a receita do sucesso. Anotaram? Tá anotado aí, ó, baita dica. E na sua opinião, o que a família, o cliente busca nos imóveis hoje? Qual é os mais agravantes para eles buscarem hoje? Bom, os clientes, eles buscam no mercado imobiliário, a gente chama de um tripé imobiliário: localização, tamanho e preço. Você já ouviu falar que aquele produto BBB, bom, bonito e barato? Gente, o produto bom, bonito e barato não existe. Ou ele é bem localizado e caro, e o tamanho é ok, ou o tamanho não é ok e ele é bem localizado e barato. É um tripé, as três coisas juntas você não vai encontrar. Você vai encontrar uma casa ideal, a casa ideal que te cabe. A maioria das pessoas busca um imóvel com um quarto a mais, às vezes é um casal, um quarto a mais para fazer a sala de jogos. Coloca lá o computador gamer, coloca lá um escritório para home office, né? O casal que já tem filhos busca um quarto a mais para fazer um ambiente diferente, uma brinquedoteca. Bom, as pessoas que têm filhos em idade, né, infanto-juvenil, buscam um quintalzinho, espaço para brincar de bicicleta, de skate. Quem tem cachorro, quem tem pet, vai buscar um quintalzinho para o pet, vai deixar ali um espaço gostoso. Então, a maioria das pessoas vai buscar um espaço a mais e uma localização. Por exemplo, nós estamos em Morada de Laranjeiras. Aqui em Morada tem escola, faculdade, creche. Você consegue atender todas as idades aqui no bairro. Aqui você também vai ter padarias, academias de luta, que seria do meu lado. Você vai ter lotérica para você pagar uma conta, sacar um dinheiro ou alguém da aposentadoria ali. Você vai ter tudo muito perto. E você está a 5 minutos das melhores praias do Espírito Santo, Manguinhos e companhia. Você também está a 5 minutos do centro comercial, que é Residência Laranjeiras. Então você está muito bem localizado. Então a pessoa que busca hoje na Serra espaço, localização e preço, aqui é o cenário ideal. Fora a segurança, né? Além de segurança, você também está a 13 minutos de Vitória. Exato. Né? Que é a capital do estado, aqui do lado. E aí eu separei uma pergunta, eu estava até dividindo isso com o Arthur, e a gente diverge um pouquinho. Tem gente que acredita que Serra está vivendo uma bolha imobiliária e que não tem mais oportunidades. Eu já acho diferente. Eu acho que ainda tem muita oportunidade e muita região para ser explorada. Mas assim, é um achismo, né? Quem é o especialista é você. O que você acha sobre isso? A Serra, ela tem público dividido em dois: o investidor e aquele que quer comprar para morar, ou residencial. O investidor está no momento ideal de compra,
Porque a Serra está crescendo e crescendo muito. Nós temos uma nova rodovia passando por Jacaraípe, nós temos uma nova rodovia no Mestre Álvaro, nós temos um investimento na área de navios muito grande, bem próximo à Serra, nós temos Vitória em franco crescimento e Vila Velha acompanhando isso tudo. E a Serra abriga a maioria dos trabalhadores. Ou seja, crescimento, crescimento, crescimento. Se você quer comprar para investir e alugar, alguém vai pagar a sua parcela. Maravilhoso. Você patrimoniza e deixa o seu dinheiro bem guardado. Gente, sabe aquela história do tio? Bem nas festas de família, que ele tinha uma frase célebre: quem compra terra nunca erra. Essa frase é real. Aquele terreno comprado há 20 anos, há 30 anos, hoje tem um preço muito maior e é um patrimônio. Aí, aquela pessoa que quer, o segundo tipo de pessoa, que quer comprar para morar, você está no melhor momento. Por quê? Continuar pagando o aluguel não é vantagem. Se você está pagando aluguel, você paga a parcela de outra pessoa. Compra o que é seu. Você quer morar? Compra o que é seu. Você vai ter uma experiência negativa do dono do imóvel te pedir o imóvel, você ter que sair, ter que buscar outro. A gente estava falando em off aqui antes, né? Às vezes dá um calção, perder o calção, não é um problema, ter que pintar o imóvel, entrar numa outra casa. O maior problema que eu vejo disso, Diego, Arthur, é que às vezes a criança vai crescer sem identidade. Sem aquele quintal, vocês tiveram a infância raiz de jogar bolinha de gude, ralar joelho e brincar de pipa. Vocês tiveram essa infância? Sim, com certeza. Cresceram com quintal, brincando na rua com os colegas? Na rua até meia-noite. É essa infância. Colocando no dedo, jogando porrola. Exato. Subindo em pé de árvore, não é? Gente, é essa infância que os seus filhos precisam. Não é a infância mudando de casa para casa, perdendo a identidade de lar, de casa. É importante ter o seu imóvel para chamar de sua casa, que ninguém vai entrar, que é seu mesmo, é seguro. Entende? Nada para pagar você ter a sua própria casa, né? Eu entendo que tem gente que tem dificuldade, mas eu acho que tendo a pessoa certa e um acompanhamento, eu acredito que em Serra tem dado muitas oportunidades para a pessoa sair do aluguel, e independente das faixas etárias que você tem ou da sua fonte de renda, porque tem oportunidades para todas as faixas de renda, né? Hoje você vê aí... Como é que, eu me lembro que quando eu comprei meu primeiro imóvel, eu dei 10% de entrada e financiava 90%. Como é que está hoje em dia? Ainda está assim? Como é que está essa questão? Mudou um pouco o cenário. Tá? Hoje você consegue comprar um imóvel dando 20% de entrada, mas dentro daquele programa do governo, Minha Casa Minha Vida, você consegue taxas bem melhores. Se você vai ter também o subsídio do governo. Também o governo estadual também está com subsídio. Isso pode ser bem positivo. Você consegue dar uma entrada reduzida e parcelar com o banco. Pode usar o FGTS também. Perfeito. E aí existe algo dentro dessa modalidade que é a amortização. Você paga o seu financiamento num tempo menor, você foge dos juros do banco. E ainda tem a questão ainda que alguns empreendedores, você pode comprar na planta e você só paga depois que estiver pronto, né? Então assim, você consegue dar uma entrada e ir diluindo o restante. Tem facilidade, né? Tem bastante facilidade. Exato. Eu posso falar que eu vejo muito, as pessoas falarem muito bem aqui em Serra, da MRV, da Morar, que são construtoras. A gente não está fazendo propaganda não, mas se quiserem patrocinar aqui o podcast, fiquem à vontade. Mas é a sensação que eu tenho, que você vem aqui no Espírito Santo, principalmente em Serra, as construtoras de Morar e MRV têm um carinho diferente. Principalmente a MRV, acho que a Morar também. Onde você vê um empreendimento deles, você não vê só o empreendimento. Todo o externo também é modificado, né? Você vê aquela questão da urbanização, paisagismo. Então, na onde vem o empreendimento, automaticamente melhora o seu entorno, valoriza até para quem está do lado. Inclusive, Diego, bom vocês falarem sobre a MRV e sobre a Morar. Está tendo um lançamento agora e você que está vendo a gente aqui tem acesso a algumas tabelas. Se você quiser comprar dividindo a sua entrada em parcelinhas, e depois que pegar a chave, pagar em parcelinhas, está no momento certo. Corre, porque rapidinho vende. Verdade. 2 quartos com suíte e varanda. 2 quartos com suíte e varanda e vaga coberta ao lado do Parque da Cidade. Pessoal, corre, porque eu estou avisando. Vende rápido, viu? Bom, então quem está assistindo a gente aqui, já procura, vai estar aqui embaixo o Instagram do Vitor e da sua esposa, da Nicole. Não perca tempo, que seja por curiosidade. Estou assistindo aqui e quero saber isso só para ter aquela curiosidade. É assim que começa. Procura, não deixe de procurar o Vitor, não.
Essa questão de fé eu vou deixar para você perguntar, tá? Seu irmão, essa história. Fica à vontade, Arthur. Beleza. Questão de fé. Você acredita que a fé é os princípios? Você acredita que sua fé... Não, você acredita que a fé e os princípios que são te ajudam a ganhar a confiança dos clientes? Arthur, é muito bom você ter perguntado isso, inclusive, Diego. A Bíblia diz assim, Josué estava com a sua família e eles foram questionados a respeito de entrar ou não na Terra Prometida. E aí ele usa uma frase, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Será que Josué tinha uma casa ou não? Aí. Exato. Jesus tinha casa, gente. Jesus morava. Tem um texto da Bíblia que diz que no caminho de Emaús, Jesus encontrou 2 homens e eles foram à casa de Jesus. Jesus tinha casa. Ele não morava de aluguel. Então a Bíblia já é muito clara que diz que Deus irá abençoar a sua casa. A Bíblia diz que a gente tem que ter casa, você tem que ter sua casa própria. A fé é um ponto bem positivo. Eu sou cristão. Eu professo a minha fé. Inclusive eu sou pastor do Ministério Apostólico Água Viva. Lá eu sou líder de louvor, cuido do louvor. Inclusive, apóstolo Anderson, um abraço para você que está nos assistindo aqui, viu? Nosso pastorzão. E a fé é muito especial, porque eu não vivo de amaldiçoar pessoas, pelo contrário, eu vivo de abençoar as pessoas. Toda vez que eu entro numa casa, independente de qual seja, eu declaro ali a bênção de Deus. E eu saio dali deixando a bênção do Senhor. Toda a família que passa pelo nosso atendimento, nós oramos, abençoamos. Todo dia que a gente vai fazer um devocional em casal, a gente dá as mãos e ora pelos clientes que estão sendo atendidos, para que eles tenham condição, que eles encontrem a casa certa, o imóvel certo. Então a minha fé está muito ligada a isso. Eu abençoo todos os meus clientes. E isso nada tem a ver com religião, né? Tem a ver com fé. Exato. Né? Então isso é bem bacana. Parabéns pela sua atitude, Vitor. E vamos lá. Não sei se você pode falar sobre isso, né? Não sei se você vai estar dando dica para alguns amigos aí corretores, mas vamos lá. Falando do grego, estratégia, né? Do espanhol, estratégia. Quais estratégias você tem usado para atrair mais clientes e manter um bom relacionamento com eles? Pessoal, essa é dica de ouro, hein? Vamos lá, Vitor. Anota. Marketing pessoal. Nós estamos numa era que as pessoas são conectadas ao celular. Mais do que nunca, as pessoas não querem ver números. A gente podia falar de preço, taxa Selic, taxa do banco, financiamento, mas as pessoas querem saber da qualidade, não da quantidade. Então, números e internet não combinam. Mas se você botar o seu rosto, a sua cara... Bom, nós criamos um perfil chamado O Casal das Chaves. Eu e a minha esposa apresentando imóveis. Mas é eu e ela, é casamento, é família, é vida. Então, o corretor que está nos assistindo tem que aparecer. Se você quer realmente conectar com pessoas, você tem que olhar no olho. Você tem que falar de fato, mostrar. Tem que dar cara. Tem que colocar. O marketing pessoal é muito importante. Então, agora não está na época da gente fantasiar, mas está na época de mostrar a verdade. Na internet não tem como você contar mentira. Não durante muito tempo. Uma hora a máscara cai. Mas se você contar a verdade, se você viver aquilo ali, você tem que estar muito bem. E ó, gente... Não confie em um corretor que não tenha casa própria. Talvez ele está comprando, está num processo. Mas o corretor tem que ter, ele tem que ser exemplo do que ele é. Ele tem que ter casa, ele tem que mostrar, ele tem que viver aquilo ali, o dia a dia do corretor. Então, o meu conselho para o corretor irmão, faça o seu marketing pessoal. Mostre quem você é de verdade. Isso conecta as pessoas, né? Exato. Bacana. Agora, tem uma questão também, Arthur, que se ele abrisse se ele criasse um e-book, mostrasse como faz, eu compraria muito, né? Comprava mesmo? Comprava. Eu vou escrever um livro, então. Mas é específico. Eu queria, de fato, entender, isso aí acho que é muito mais uma questão de gestão de tempo, né? Como que você consegue ser bem-sucedido na sua área de trabalho junto com a sua esposa? Ministrar numa igreja sendo pastor, dar atenção para sua família e ainda conseguir cuidar do corpo, da mente, fazer um jiu-jitsu, um surf dentro de 24 horas e ainda participar de um podcast. Esse aí é dica de ouro. Dica de ouro mesmo. Essa administração de tempo, hoje em dia, eu tenho certeza que você que está nos assistindo pode pensar assim,
eu não consigo administrar bem o meu tempo. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é seguir as pessoas que já fazem isso muito bem, que você vai conseguir aprender no dia a dia. O exemplo do casal das Chaves aqui, se você seguir o perfil deles, você já vai conseguir ver o quanto de coisas eles conseguem fazer dentro de 24 horas, e você fala, cara, é possível, só precisa se organizar, né? Conta pra gente como é que a gente faz. Diego, deixa eu usar uma outra alusão. Câmera, consegue pegar a mão do Diego aqui agora? Diego, faz um favor. Tenta levantar o mouse. Não, você levantou. Tenta. Não tem como tentar. Ou você faz ou você não faz. Exatamente. É sim ou não? Sim. Aí a Bíblia vai dizer que é sim ou não. Não existe metades. Não existe tentativa. Ou você se entrega para aquilo que você está fazendo 100% ou não faça. Então, na minha agenda, ou na nossa agenda, Deu e da Nicole, o casal das Chaves, nós fazemos juntos ou não fazemos. Então, é bem claro mesmo, olha, a gente segue à risca as agendas. Se eu marcar com você para visitar um imóvel 3 horas da tarde, 2h40 o imóvel vai estar aberto, com as janelas abertas, com a porta aberta, com tudo pronto para te receber. E às 3 horas eu vou estar na porta te aguardando, porque eu vivo o mercado imobiliário. E aí, na hora de surfar, é lazer. É aquele dia que eu consigo ter minha agenda mais off, faço finais de semana, depende do dia. Se estiver dando onda aqui em Carapebus. E o jiu-jitsu, aí eu tento também os meus horários fixos. Eu vou lá treinar, tem dia que eu vou 6h30 da manhã, tem dia que eu vou 8h30 da noite. Eu chego lá, eu treino, apanho, sou amassado, mas também aprendo que o desconforto faz parte da vida, é o embate. Então a minha agenda é exatamente assim. E é claro que a agenda do Senhor, da igreja, é sempre prioridade. Então, domingo, se você me ligar, eu vou te atender, mas eu não vou visitar o imóvel no horário de culto, irmão. Horário de culto é horário de culto. Eu vou estar aqui com a equipe de louvor, a gente vai estar ensaiando, fazendo parte. E a gente tem as células que acontecem também durante a semana e as programações especiais. O Ministério Apostólico Água Viva tem meu coração. Bacana. E é uma dica de ouro, questão de tempo. Organizar o seu tempo. E quais são os próximos passos seu como corretor, como empresário? Bom, a gente está com um perfil bem legal. Nós queremos crescer isso, mostrar para a Serra que existe um atendimento com muita qualidade e realmente com honestidade com as famílias. E nós queremos atender o máximo de famílias aqui na Serra. Nós limitamos a nossa região para a Serra. Poderíamos atender Vitória, Vila Velha ou outros lugares, mas focamos na Serra, exatamente para dar qualidade. Nós conversamos antes aqui um pouquinho sobre outras experiências negativas do mercado imobiliário e nós evitamos isso. Queremos focar no que dá certo. Nós queremos mostrar que a Serra é muito boa. Queremos mostrar casas, apartamentos excelentes para famílias boas, para vir morar. Que se você tem vontade de morar na Serra, vem, porque aqui é maravilhoso. Então, o nosso foco agora é ampliar os nossos atendimentos com muita qualidade e focar, claro, na Serra. Legal, é um projeto enorme, Serra é muito grande. E existe um projeto, existe algo novo no radar de vocês, algo futuro ainda que não falado? Existem algumas coisas que acontecem na Serra aqui que às vezes vão aparecer. Loteamentos. A gente passou por uma onda agora de um loteamento novo aqui, Moradas de Laranjeiras, vendeu tudo. Vendeu 2 dias, né, aliás? Rapidinho. O Península Aroeira, né? Exato. Vendeu com muito... Quem conseguiu comprar, pegou um preço legal, vai morar bem num bairro planejado, estratégico. E quando você está antenado no mercado imobiliário, você tem que estar com pessoas boas. Mais uma vez, se você me seguir e seguir alguns parceiros comerciais, você vai saber disso antes. E quem chega antes na fonte, bebe água limpa. Aí você vai ter acesso a algumas tabelas de empreendimentos, lançamentos de apartamentos. Eu quero comprar minha casa própria, eu não sei como. Eu posso te dar um passo a passo. Aí eu quero organizar minhas finanças para comprar meu imóvel daqui a um tempo. Nós vamos te ajudar com isso. Aí eu quero me planejar para no ano que vem fazer uma compra. Melhor, eu estou fora do país, quero investir no Espírito Santo na Serra. Conseguimos também fazer tudo isso para você. Então esse é um planejamento financeiro. Bacana, com excelentes dicas aí. A gente está chegando quase que já no final, Vitor, desse nosso bate-papo. Que bem. Sempre que a gente está finalizando aqui, a gente faz algumas perguntas, né? Eu vou te fazer algumas perguntas que eu acho que são perguntas reflexivas, tá? A primeira pergunta que eu vou te fazer é o seguinte. Eu quero que você se imagine agora, daqui a 20 anos, né? O que você faria, qual o recado que você daria pro eu daqui a 20 anos, pros seus filhos que vão te ver, pra Nicole? Se imagina, 20 anos à frente...
e aí você dando um recado para quando eles virem o que você falou 20 anos atrás, sabe, entenderem como é que foi lá na frente. Meu amor, nós estamos agora na beira dos 50 anos de idade. Cuide muito bem da sua saúde, porque agora nós estamos cuidando muito bem. Meus filhos, amo vocês, vocês são especiais para o papai e tudo que eu construí até agora foi exatamente para vocês. E ó, a partir de aqui, foquem na felicidade de vocês, foquem em Deus, foquem na família e acho que tem uma dica especial que eu quero dar para todos aqui. Aprenda a construir relacionamentos. Faça com que seus relacionamentos sejam duradouros. Viva o relacionamento com intensidade. Mas depois de construir, aprenda a manter os relacionamentos com qualidade, sabendo do que o outro gosta, do que o outro não gosta. E depois de manter o relacionamento, aprenda a multiplicar o que você tem, seja no relacionamento. Aprenda a transformar. Se você é feliz, seja mais feliz. Se você faz bem, faça melhor. Se você está bem, fique ainda melhor. Então, daqui a 50 anos, eu desejo para você, Vitor, uma vida mais próspera, mais abençoada, mais feliz, com mais relacionamento, com mais de Deus. Talvez, acho que daqui a uns anos, a faixa preta chegue no jiu-jitsu e boas ondas surfadas. Bacana. E para aquela pessoa que está assistindo a gente aqui, que nesse momento, de repente, está passando por alguma dificuldade, para ela, de repente, não faça tanto sentido, está em casa ali, passando por uma depressão ou alguma coisa, mas tem muitas ideias, Deus não desiste dessa pessoa. O que você poderia falar para ela que de repente está aqui passando por alguma dificuldade e passou por esse podcast, gostou do nosso papo, achou você com um perfil legal e faz sentido tudo que a gente está falando para ela agora? O que você poderia falar para essa pessoa? Salmo 37 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e do mais tudo ele fará. E você tem um Criador. E o que Deus fez é maravilhoso. Confia nele, entrega ao Senhor a sua vida, a sua saúde, os seus bens, as suas percas, os seus desafios, os seus ganhos, os seus sonhos e deixe que Deus vai cuidar de tudo. E mais do que nunca, que Deus seja o seu guia, que o Senhor seja o seu guia. Confia nele, se apegue ao Senhor, não tem depressão que Deus não possa te ajudar, tem luz para você, tem um caminho depois do fim do túnel, irmão. Então fique tranquilo, as coisas vão dar certo. Conte comigo, conte com a equipe do Blink Talks, que nós estamos aqui para poder te ajudar. Bacana. Não tem dificuldade que Deus não possa superar, né? É verdade. Gente, é essa a verdade. Eu sou um exemplo vivo de que muitas das coisas que a gente conquistou foi um passo de fé. A gente às vezes não sabe o que Deus está reservando para a gente, mas se a gente tem aquilo no coração, dá um passo. Deixa que Ele faz o restante, faça a sua parte, né? Não tem quando não sei. Qual que foi o seu maior passo de fé, Diego? O maior passo de fé foi empreender sem saber se daria certo. Pegar tudo que eu tinha, vender um carro e falar, eu vou tentar, vou pecar pelo excesso, nunca pela missão. Eu tinha uma missão no meu coração. Se vai dar certo? Não sei. Agora, se eu perco tudo, eu recomeço. Porque tendo fé em Deus, tendo saúde e fé em Deus, o resto a gente conquista. E é normal a gente fazer por algum motivo, né? Qual que é o seu pra quem? Pra quem que você faz isso aqui? Mas no começo era muito mais pela família, né? Assim, a gente tem o por quem e pra quem, né? O porquê e pra quem, né? E no início eu falei, cara, eu já domino esse negócio, já trabalho pros outros, eu quero abrir esse negócio pra mim. Então eu já trabalho com logística pros outros, eu já contei isso aqui algumas vezes. E agora eu quero para mim. E o que eu preciso para isso? Então, antes eu já comecei a me organizar, comprei algumas coisas que eu precisava. E quando eu achei que era a hora, eu dei um passo de fé. Peguei um veículo que eu tinha, peguei todas as minhas despesas, investi no que eu precisava, sem saber se ia ter retorno. Mas eu sabia que se, por acaso, eu tivesse tropeçado, ia ser um aprendizado. Porque tudo na vida é um aprendizado. Né? A gente usa muito aquele exemplo bíblico assim, ninguém carrega uma cruz que não possa, ninguém tem uma cruz que não possa ser carregada, né? Então, o peso da sua cruz diz muito sobre você. Às vezes você está em casa e fala assim, poxa, minha família me suga, tudo que eu preciso é minha mãe me liga, meu pai me liga, meus irmãos me ligam, e ninguém liga para o meu outro irmão. De repente é porque as pessoas veem em você uma qualidade que os outros não têm, veem em você um porto seguro. Então, em vez de a gente reclamar dessa situação, a gente tinha que se sentir feliz porque a gente é espelho para as outras pessoas. E eu sempre acreditei muito no meu potencial, só que assim, não adianta você só acreditar em Deus, ter um propósito, se você não buscar. Então eu busquei muito, corri atrás e nem sempre foi com investimento. Eu digo que hoje YouTube, internet, se a pessoa quiser, consegue adquirir muita coisa. Mas se você der um passo de fé, eu particularmente, de todas as pessoas que eu já entrevistei aqui, nunca vi Deus deixar um na mão entregando o que você tem para Ele e falando assim, tá nas suas mãos, Senhor, toma conta e vamos ver onde vai dar. Sempre dá certo.
É o que eu posso dizer para vocês, né? Não, com certeza. Agora, Deus sempre abençoa, cara. A gente tem aquela frase, primeiro coloca o pé, que depois Deus coloca o chão. Tem que ter o prazo de fé. Exato. Tem que acreditar, tem que ter a fé ali que Deus vai fazer acontecer. Seja qual for a sua fé. Aqui em nenhum momento esse podcast ele é feito para pregar uma religião, tá? Aqui pode ser qual a fé que você prega. Se você acredita em alguma coisa, siga a sua crença, siga a sua fé e busque sempre cada vez mais o que for melhor para você. E nem sempre vai ser fácil. O passo de fé vai ter... Olha, mas vai ter tanta dificuldade, Vitor. Vou dar o meu exemplo, tá? Todos vocês são batizados. Vocês já perceberam que quando você não é batizado, parece que a vida é mais fácil? E aí quando você se batiza, é só você se batizar que começa a vir os problemas? Porque parece que você ali começa a ser testado. Será que você quer mesmo ficar naquela fé? Será que você quer mesmo continuar? E assim, é bíblico, né? Na vida tereis aflições, né? Então você vai ser testado o tempo todo. Quantas vezes a gente não levanta de manhã com vontade de querer ficar na cama? Quantas vezes está um dia complicado e a gente mesmo assim segue e a gente é recompensado? São nesses dias, os dias mais difíceis, que geralmente a recompensa é maior. Então... E eu acredito, Diego, de verdade, que toda guerra vem para te levar para um novo nível. Isso. Davi, antes de chegar ao trono, teve um Golias. Então todo gigante se levanta para te levar para um novo nível. Se tem uma grande guerra acontecendo, é porque um novo nível está chegando. Exatamente. Então você que está ouvindo a gente aqui no Blink Talk, você tem que entender que esse nível precisa chegar mais com amadurecimento. Imagina só, você tem filho, Diego? Tem. Quantos anos? Tem uma de 13 anos, que faz 14 agora no dia 10, e uma de 1 ano e 2 meses. E ela já sabe dirigir? Não, já pegou o carro comigo já, mas ainda não sabe. E se ela te pedisse o carro hoje? Pai, deixa eu dirigir? Jamais. Por quê? Porque é um perigo para ela. Perigo para as outras pessoas, que ela não é hábil para pegar um veículo. Ela não tem habilitação. Ela não tem a experiência e a habilitação. Exato. Mas aí a gente pensa só, eu vou entregar uma empresa muito grande, um potencial maravilhoso para alguém que não tem habilitação, não tem a habilidade para tocar a empresa. O que vai acontecer? Essa pessoa pode se ferir ou ferir os outros. Exatamente. Então, quando as guerras se levantam, são para um processo de amadurecimento, talvez da idade. Tem bênçãos que Deus pode liberar, mas se te dá hoje, pode te matar, pode te desviar, te levar para outro caminho. Então, talvez a galera que está nos ouvindo aqui precisa entender esse passo. Talvez tem imóveis que vão chegar agora, Deus pode te dar uma mansão, mas será que você vai conseguir arcar com o IPTU? Com o valor do condomínio, com a bênção que é ter aquela casa, mas e a manutenção? Então tem guerras que vêm para te levar para um outro nível. Eu acredito muito nisso. E também é o que você pede, né? Às vezes a gente pede, eu brinco muito, eu tenho uma frase que eu falo que às vezes a gente pede a chuva e não sabe lidar com a lama, né? Pode ser que você olhe aqui e fale, nossa, quantas frases clichês, eles estão falando frases que a gente já ouviu diversas vezes, mas é porque faz sentido. A gente não está inventando nada. A gente também tem que saber pedir, né? A minha esposa brinca muito que ela ficou 5 anos pedindo uma pessoa. E aí ela pediu do jeito certinho e veio a mim. Aí eu falei assim, mas você pediu alguém que não gostasse de futebol às quartas e domingo? Tu esqueci. Eu falei, então, ela te deu um flamenguista fanático, né? Mas faz parte. Então assim, até o que a gente pede, a gente tem que saber pedir. E nem sempre o que a gente pede é o que a gente precisa. Também tem isso. Mas é relacionamento. É relacionamento com Deus, é relacionamento com a sua fé. Faça por onde, só que vai chegar uma hora que você vai se encontrar num caminho que você fala assim, e aí, eu faço ou não faço? Empreender não é fácil, empreender é difícil demais, principalmente no nosso país que as taxas são muito altas, mas também ele é como é que eu posso dizer, recompensador. Eu basicamente digo que se hoje eu tivesse de saco cheio da minha empresa, eu pensaria 30 vezes em fechá-la, não por mim, porque hoje tem 120 pais de famílias que dependem dessa empresa e cada pai de família com 2, 3 pessoas multiplica 120 por 4. Estou falando só direto, fora os agregados. Então, seria muito egoísmo da minha parte hoje falar assim, não quero mais, né? E todas essas pessoas por trás. Mas no começo, eu sozinho, eu e o Thiago. Então, pensa, analisa. E não é só empreender. Você pode... A gente já teve aqui alguns episódios, como a Amanda, que começou vendendo bolo de pote, a menina da Elaine, né? Elaine, que vem no interior da Bahia, não tinha nem luz, ela queria sair da Bahia para ver a luz. E hoje ela é dona de uma das maiores lojas aqui da Grande Vitória. Um beijo, Elaine. A gente tem a Salsa, por exemplo, que saiu lá do Espírito Santo, do Rio Grande do Sul, veio para cá, passou por uma dificuldade muito grande,
Era uma pessoa adotada, uma criança adotada, e hoje está aí com o podcast Deus para Superar, ajudando diversas mulheres. É uma bênção aqui no nosso estado. Então, todas elas deram um passo de fé. E muitos também não sabiam qual era a sua... De fato, qual era a sua missão. O que elas queriam ser, né? Mas todas elas tiveram uma coisa em comum. Deram um passo sem saber o que ia acontecer. Então, se você hoje se pergunta o que é, dê um passo de fé, siga no que você acredita, que na pior hipótese você vai fracassar e vai aprender com ele. Mas também, se der bom, a recompensa é muito boa. A recompensa é boa. Exato. Eu acredito que o futuro é para corajosos. Exato. E Deus recompensa os corajosos. A história mostra que os aventurados geralmente são corajosos. Todo mundo passa por provações, né? Agora, se você ficar na cama, deitado, ou só jogando videogame, ou fazendo alguma outra coisa, dificilmente você vai ter sorte. Às vezes, ainda assim, acontece da pessoa bater na porta. Aí já vai ser um assunto para uma outra história, para um outro podcast. Eu vi uma vez eu não sei se você já ouviu isso, Arthur, que na nossa vida a gente tem 8 janelas de sorte. Não sei se você já ouviu falar. E a gente tem que saber aproveitar e, pior, antes de tudo, saber identificar. Né? Depois que eu ouvi isso e analisei a minha vida, eu digo que eu já perdi umas 3 janelas de sorte. O que seria uma janela de sorte? É, de repente, uma empresa que, se você tivesse ficado, você teria oportunidade de crescimento. É uma oportunidade que você recusou e você viu uma outra pessoa com uma qualificação menor do que a sua, aceitando e crescendo. E isso a gente só consegue entender mais à frente. Mas assim, e aí foi um outro mentor que eu tive também, o Fábio, beijo Fábio Afonso, e ele dizia para mim assim: a oportunidade é um fio de cabelo liso com condicionador passando a 80 km por hora por você. Se você fizer assim, ele escorrega. Então, quando você percebe ele vindo, tu segura, agarra e fala: tá aqui, não vou deixar soltar, é meu, e é isso que é a oportunidade. Pode ser que para algumas pessoas esse fio passe 3, 4, 10 vezes. Para alguns passa um só. Mas se você souber identificar, estar preparado para poder segurar essa oportunidade, sua vida pode mudar. Que dica você daria, Diego, para quem está assistindo a gente, para se preparar para uma oportunidade boa? Primeiro, se identificar. Vou usar o seu exemplo. Se a pessoa acabou de olhar aqui esse nosso podcast e viu que o Vitor falou que dentro de Serra tem a oportunidade de ser corretor, eu procuraria entender o que eu preciso para ser corretor. Eu preciso entender sobre imóveis? Eu preciso entender sobre pessoas? Eu preciso fazer conexões? Beleza, eu já tenho esse perfil, preciso melhorar ali sobre imóveis. Qual o próximo passo? Tirar um Cresce? Quanto que eu preciso? Eu não tenho dinheiro, quanto tempo eu preciso juntar? Depois disso, aonde eu vou ter essa oportunidade? E buscar melhorar. Às vezes você pode não saber como fazer, mas se você souber quem faz bem, copia. Não é ruim. Mas assim, saia da inércia. Às vezes a pessoa diz que não tem uma possibilidade, mas você já vende a sua imagem todo dia, você ajuda outras pessoas. De repente você só está no ramo errado. Exato. Só está no ramo errado, né? Então, procure. Tente buscar as diversidades. Mas assim, por mais que você ande pouco, você está andando, você está caminhando. Agora, ficar parado não é uma possibilidade. Não tem o que ser feito. Legal. Agora, a galera que está assistindo a gente, eu queria uns conselhos aqui de você. Eu vim aqui para absorver conhecimento também. Claro. Indica para mim um livro, um filme e uma música. Depende do que você quer buscar. Livro, se a gente for olhar ali, tem bastante, né? Eu digo que se você quer, assim, mudar de nível as 48 leis do poder. Muito bom. É um livro que vai bugar a sua mente, você vai gostar muito do livro. Se você for querer mudar a sua vida financeira, e aí nada tem a ver com quanto você ganha, eu digo para você que são 2. Pai Rico e Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, e Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker. São 2 livros que você tem que ter. E se você jogar no Google e botar assim, e-book, Os Segredos da Mente Milionária, Pai Rico e Pai Pobre, você pega gratuito e lê. Isso vai fazer você ir para um outro nível. Tá? Então, em termos de livro, eu acho que seriam esses que te mudaria. Filme, eu gosto muito de filme, eu gosto muito do universo de Marvel, eu gosto muito dos universos de Harry Potter e de Senhor dos Anéis, mas filmes que mudaram o meu modo de ver a vida, para mim, é Um Sonho de Liberdade. É um filmaço, assim, veja, eu acho que muda muito a sua expectativa. E o filme que muita gente não diz, mas é O Advogado do Diabo. Excelente. Não sei se vocês já viram. É um filme que eu acho que você tem que ver a cada 5 anos. Porque assim, eu vi ele semana passada pela 5ª ou 6ª vez, e aí você consegue ver com ele com uma nova perspectiva.
Porque ele tá caminhando com o diabo o tempo todo e o diabo ele é muito sábio. Ele te testa o tempo todo e ele faz perguntas. Por exemplo, quando a esposa do advogado tá passando mal, ele fala, eu vou te tirar do caso. Você não ama sua esposa? Você tem que estar do lado dela. Você tem que cuidar dela. Ela é a coisa mais importante da sua vida. Mas, ao mesmo tempo, ele está fazendo com que o advogado troque o maior caso da vida dele, da maior cidade do mundo, onde ele tinha a chance de ganhar e ter repercussão para estar ao lado de quem você ama. Então, assim, ele está o tempo todo te testando e fazendo com que você siga o que ele quer. Ele já sabia qual era a resposta, já conhecia o ego do cara. Então, pode ser só o filme, mas ali, se você enxergar cada vez com os olhos diferentes, você vai entender que é um baita de um filme. E a música eu deixo muito para que cada um goste, né? Eu gosto muito de samba, vindo do Rio já curti muito funk, mas são situações totalmente diferentes. São momentos diferentes da vida. Eu acho que a música que vai te fazer bem é aquela música que automaticamente faz sentido para você. Eu gosto muito de MPB, particularmente Legião Urbana eu gosto muito. Tem algumas músicas que te tocam muito bem ali, mas assim, é gosto pessoal. Música eu acho que vai de cada um. Esses dias eu ouvi uma história de um menino que é autista, que ele estava dançando aquela música do Grelo, que é uma música que virou febre aí na Bahia, e era uma música que um autista que era não verbal estava cantando, e a mãe se emocionou com uma música que parecia um chiclete, né, que tocando há pouco tempo agora, e para ele fez todo sentido, e a mãe não gostava. Então, assim, a música ela tem esse poder de tocar as pessoas, né, pro bem e pro mal. Mas, para minha filha, por exemplo, eu tento colocar músicas que vão fazer com que ela se desenvolva muito mais. Então, ela tá lá em casa, eu não deixo ela assistir TV, eu não boto qualquer tipo de música, eu tento botar ali um Mozart, eu tento botar uma outra música que vai fazer com que ela se desenvolva. Quando ela crescer, se ela seguir os passos do pai, ela pode, né, gostar de um MPB, de um rock, alguma coisa nesse sentido. Mas filhos, a gente tem que ensinar que tem que ter livre-arbítrio e vai decidir o que eles querem. Bacana. Mas não julgo quem gosta de qualquer tipo de música, sinta-se à vontade. E é basicamente isso, Vitão. Bom, eu indicaria, se fosse no meu caso, tem um livro muito bom que eu li recente que parece-se com O Advogado do Diabo. E o nome é até parecido, né? Um Aprendiz de Diabo. Deixa eu te dar um spoiler bem rápido. Quem é o autor? Não vou me lembrar agora de rápido, assim, bate-ponto, mas ele diz que um aprendiz, né, tá consultando o diabo e ele é um estagiário. E ele começa o diabo começa a passar as estratégias para derrubar uma pessoa. E o aprendiz vai tomando nota. E no decorrer do livro, ele vai passando as estratégias e você tá como observador. E você vê como que o inimigo pensa, que ele vem com medo, com a frustração, para te derrotar. E ele coloca cada medo como uma barreira a ser quebrada. Então esse é um livro muito bom. Um outro livro excelente que eu li recente foi O Poder do Hábito. Reli ele. Um excelente livro que fala sobre criação de hábito, formação de hábito. Para um vendedor, por exemplo, é excelente, corretor de imóveis. O terceiro livro que eu posso indicar é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Excelente. Dale Carvin, né? Muito bom. Porque você tem que conhecer de gente. Sim. A gente vive num mundo moderno, humano, humanizado. Esse Aprendiz do Diabo que você falou, ele tem uma série no Brasil Paralelo chamada O Pino do Diabo, que deve ser bem parecido. Ele foi baseado nesse livro. Eu não li esse livro, mas eu já vi a série e, de fato, é assim que ele age em cima das pessoas. Já viu, Arthur? Vou te passar o acesso depois do Brasil Paralelo lá, que vale muito a pena. O conteúdo do Brasil Paralelo, inclusive, é muito sim, excelente. Parte de história deles ali, bacana, né? Esse é legal. A música eu colocaria... Bom, eu sou cristão, então gosto da música gospel, música mais cristã. Tem uma música muito legal que é Nada é Impossível, uma música muito boa. Uma música agitada, até bem legal pra curtir. É uma música excelente. E filme, eu também gosto muito do universo Marvel. Não sou tão aficionado, mas gosto muito ali do Homem de Ferro, dos Vingadores, acho massa. E eu sou muito dos filmes clássicos ali, O Poderoso Chefão, O Resgate do Soldado Ryan, né? Filmes nesse sentido, assim, eu gosto bastante. Tem bastante. No último episódio que a gente fez, né, com o cineasta, com o Ricardo, a gente brincou um pouquinho sobre como é que seriam os super-heróis, né? Foi bem bacana. A gente falava pro cara dar um poder e a gente dava um contrapoder. Como é que funciona a ressurreição? Exemplo, fala aí um poder que você gostaria de ter. Um poder que eu gostaria de ter é ler mentes. Ler mentes, né? Aí o cara fala assim, eu gostaria de ler mentes. Aí a gente fala, só durante 5 segundos. Perfeito. Então, não entendi. Outro, eu gostaria de poder voar. Aí vem o Arthur, mas só até 30 centímetros.
E aí foi esse baita do papo aí, né? Muito bom. E você, qual poder você teria? Ah, cara, aí você vai me dar um contrapoder também? Ah, então tá. Atravessar a parede. Rapaz, atravessar paredes. Só da sua casa. Aí, vê? Mas não seria ruim. Não, vocês é bom também. Eu gostei do contrapoder. Eu poderia descer o pior. Só de isopor. Arthur, e você, qual poder você teria? Teletransportar. E aí, fala, Diego. Não, ele falou pra você qual é o seu contrapoder de Teletransportar. Apenas na serra. Não, não se teletransportar. Só 15 centímetros. Pronto. É bem limitado, né? Bem limitado. Agora, na sequência de perguntas, e se a gente entrasse no mundo animal? Que animal você seria? E olha, cara, depende. No Brasil? Não, no mundo animal. Se fosse no Brasil, eu ia querendo que tá protegido, né? Ah, correto, entendi a analogia. A gente não tem nenhum tipo de risco. Cara, depende muito. Tem alguns animais que fazem com que a gente reflita em relação à força, à sabedoria, mas eu, sem sombra de dúvida, se eu pudesse hoje se falasse assim, se precisa se transformar num animal, seria a águia. Águia. Legal. Porque a primeira liberdade que você tem de poder voar, não só voar alto, olhar de cima, né? E quando você vai visar a sua presa ou a sua caça, você consegue se planejar. E não tem tanto predador natural, né? É verdade. Seria a águia. E águia só voa com águia. Perfeito. Então, automaticamente eu estaria do lado das pessoas que pensam igual a mim. E eu acho isso muito importante. Senão a gente fala que os opostos se atraem. Eu não acredito muito nisso. Eu acho que os opostos se atraem no sentido de que o Vitor é um cara muito mais calmo e a Nicole é um pouco mais agitada. Beleza. Né? A Nicole gasta muito e o Vitor é um pouco mais conservador. Beleza. Agora imagina se o Vitor ele era evangélico e a Nicole é ateu. Esse é complicado, né? Imagina o Vitor gosta de um rock e a Nicole bossa nova. Né? Tem algumas coisas que não batem muito, mas tende-se a você prosperar quando você tem pessoas do seu lado com o mesmo objetivo. Essa frase, eu acho que eu não concordo com ela. Os opostos se atraem. Eu acho que os semelhantes se juntam. Sim. A história dos opostos se atraem é quando a pessoa ela enxerga na outra um potencial e ela acha que aquilo ali não faz sentido para ela, mas ela se junta. Por exemplo, homem e mulher são opostos. Sim. Na criação, homem brinca de carrinho, de bola, mulher brinca de casinha e boneca, mas são áreas bem opostas. Mas quando se juntam, dá match. Homem e mulher, quando se juntam, dá ok. Então, eu acho que esse lado do oposto se atrai seria nesse sentido. Agora, em perfil comportamental, dois bicudos não se beijam. Exatamente. Em perfil comportamental, quando a gente tem dois sanguíneos, dá uma baita guerra. Dois coléricos é uma briga horrível. Dois fleumáticos não saem do lugar. Dois melancólicos ficam dentro da caverna chorando. Então, os opostos do perfil comportamental faz todo sentido. Exato. Alguém que é mais quietinho com alguém que é mais agitado. Então, nesse sentido, eu acho que faz sim. Legal. É isso, né? Gente, obrigado, Vitor. Foi um prazer, tá? Prazer ser meu. A gente pensa que vai ser um determinado horário, quando a gente vê, as conversas vão fluindo. A gente tem que marcar um outro episódio. E sim, Nicole, está convocada a estar aqui na próxima vez. E a Ana também, né? E o Arthur continua, não é porque a Ana vem que o Arthur não vai ajudar. A gente precisa fazer esse bate-papo aí depois. E agradecer a você que ficou com a gente aqui até o final. Muito obrigado por estar aqui. Não posso esquecer de quem está nos apoiando nesse momento. Então, Use Amarílis vem apoiando a gente desde o início. Então, se você gosta de uma roupa de alfaiataria, uma roupa feminina bem descolada, com qualidade, vai estar aqui embaixo, Use Amarílis. Busca lá, entrega em todo o Brasil. E é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. E até a próxima. Se você precisar comprar uma casa, com quem? Vitor Rei e Nicole Diniz. O Casal das Chaves vai estar aqui embaixo mais uma vez. É muito simples, o Casal das Chaves no Instagram. É basicamente isso. Bill, não esqueci de você não. Um grande abraço. Até a próxima.